Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como acessar o SGBD PostgreSQL utilizando linha de comando. Então, para isso, nós vamos utilizar o programa PSQL, que é, na realidade, o cliente, né, oficial do PostgreSQL, tá? Então, esse PSQL, ele permite nós executarmos comandos SQL diretamente no nosso servidor, sem utilizar interfaces gráficas, como o pgadmin ou mesmo o SIG, né, como uma interface gráfica. Bem, eu vou mostrar duas maneiras, tá, de realizar isso aí. Uma usando o prompt de comando e a outra usando o PowerShell, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas operações que nós podemos fazer, como a conexão ao servidor, a lista de bancos de dados nesse servidor, como acessar um banco específico nesse servidor, listar as tabelas que existem nesse banco e realizar ali algumas consultas SQL para exemplificar, ok? Bom, então vamos, inicialmente, fazer esse exercício usando o prompt de comando, tá? Então, o primeiro passo é nós abrirmos, né, esse terminal, né, esse prompt de comando do Windows, no caso aqui é o meu sistema operacional. Então, aqui eu posso insert, digitar cmd, essa opção que ele vai abrir aqui, é aquela telinha preta que nós estamos acostumados, né? Então, agora, com o terminal aberto, nós vamos acessar o PSQL, tá? Então, para acessá-lo, nós vamos digitar aqui, ó, PSQL, espaço, tracinho de menos, U maiúsculo, Postgres. O que esse comando, que essa linha, né, de comando está fazendo? Ela está dizendo que eu quero acessar esse programa, né, PSQL, com o usuário Postgres. Então, eu vou dar um Enter e ele vai me pedir, num segundo momento, uma autenticação. Ou seja, aquela senha que eu defini quando eu instalei meu SGBD, eu preciso digitar ela aqui. Então, eu vou digitar a senha, você vai digitar a senha, ele não vai mostrar nada ali, mas ele já capturou a senha, você tem que dar um Enter para ver se você entrou com a senha correta, tá? Então, o resultado esperado é esse, Postgre igual hashtag, que significa que nós estamos conectados ao servidor PostgreSQL, tá? Então, para nós vermos quais bancos de dados, ou qual banco de dados, ou se não existe nenhum banco de dados nesse servidor, nós temos que rodar um comando que vai nos listar esses bancos se eles existirem. E esse comando é a barra aqui invertida, tá? L. E aí eu dou um Enter. Então, no meu caso, eu tenho ali alguns bancos de dados no meu servidor. Então, eu tenho esse primeiro banco, esse banco aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bancos. E mais esses dois aqui esses três, na verdade, né, de templates. Então, eu tenho um total de 16 bancos de dados no meu servidor aqui, ok? Bom, então imagine que eu queira trabalhar em um desses bancos, tá? Então, eu sempre vou precisar me conectar ao banco de interesse. Então, vamos supor que eu queira me conectar a esse banco BDG1. Então, o comando para isso, de novo, é barra invertida, e agora eu vou digitar C e passar o nome do banco, BDG1. Novamente, dou um Enter. Ele emite aqui essa mensagem dizendo que eu estou conectado a esse banco. Então, veja aqui agora, olha, eu já estou no banco BDG1, tá? E se eu quiser, por exemplo, listar as tabelas que existem nesse banco, caso existam, né? Eu vou novamente, barra invertida, DT, tá? Então, esse é o comando para listar as tabelas. Dando Enter, ele vai me mostrar, dentro do banco BDG1, existem 8 tabelas, que são essas aqui, tá bom? E aí eu posso executar consultas, né, nessas bases de dados. Então, vamos imaginar que eu queira verificar todos os registros da tabela escolas. Então, eu posso lá fazer um select, asterisco, from e passar o nome da tabela, no caso escolas, tá? Lembrando sempre que depois do comando eu preciso digitar o ponto e vírgula. Por quê? Porque no PSQL
todo comando SQL ele deve terminar com ponto e vírgula. É ali que ele entende que você finalizou o comando, tá? Então, eu vou dar um Enter. Ele vai listar para mim aqui os registros da tabela escola, tá? Então, eu pedi para ele mostrar todas as colunas, por isso que eu usei aqui o asterisco, e ele vai mostrar todos os registros, ok? Bom, aqui eu estou fazendo uma consulta na tabela escolas, né? Poderia fazer uma consulta na tabelas vias e por aí em diante. Ou mesmo fazer consultas sobre o meu SGBD, sobre a versão do PostGIS que eu estou usando, porque esse aqui é um banco de dados geográfico, né? Então, eu posso, por exemplo, pedir para ele me mostrar a versão do SGBD que eu estou usando. Então, select version, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, para que ele entenda que terminou o comando. Então, ele me mostra que eu estou usando a versão 17.2 do PostgreSQL, que está rodando ali no sistema Windows 64 bits, tá? Posso, por exemplo, querer verificar a versão da extensão do PostGIS que eu estou utilizando, né? Então, select, vou ali passar o nome da extensão, que é o PostGIS, underline full, underline version. Abre e fecha parênteses e coloca um ponto e vírgula sempre, tá? Porque se eu não pôr o ponto e vírgula, ele não vai fazer nada, tá? Porque ele está esperando que você termine o comando. Então, aqui, ele está dizendo que eu estou usando a versão 362 do PostGIS, a versão do GEOS 3.14, e ele também mostra a versão da biblioteca Proj. No caso aqui, eu estou usando a 8.2, que é a biblioteca que vai conter a lista de sistemas de coordenadas que o meu SGBD, quando eu instalo essa extensão PostGIS, passa a ser capaz de interpretar, ok? Então, dessa maneira, eu tenho aqui a forma de me conectar, né, ao meu SGBD por linha de comando. Então, eu não preciso ter, por exemplo, o pgadmin instalado, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como refazer esses passos, mas agora usando o prompt que vem com o próprio Postgres quando nós instalamos ele, tá? Então, para sair aqui, eu vou digitar barra invertido Q. Então, ele saiu do meu banco de dados, tá? E vou dar um exit aqui para fechar o meu terminal, ok? Bom, então nessa segunda parte, vamos repetir esse processo, mas utilizando aí outra interface, tá? Que agora é o PowerShell. Então, quando você vai lá no menu iniciar e procura a pasta do Postgres, aqui no caso a versão 17, veja que ele já vem com ele a interface, a PowerShell, tá? Para você acessar o seu cliente PSQL. Então, eu vou clicar aqui nesse terminal, tá? E ele já vai pedir para que eu entre aqui com algumas credenciais, ok? Então, o que que acontece? Caso, né? Eu vou mostrar para vocês esse caso que está funcionando corretamente, tá? Depois, na sequência, caso vocês encontrem um erro logo nessa tela, eu vou mostrar como vocês podem corrigir, tá bom? Bem, então, quando nós temos aqui essa tela, na verdade é uma tela de conexão, né? Então, nós precisamos preencher aqui algumas informações. Então, o servidor, no caso, ele está na mesma máquina que eu estou rodando essa consulta. Então, o servidor aqui é localhost, tá? Se você tivesse acessando o seu SGBD de outra máquina, então ele está armazenado em outra máquina, no seu servidor, então você deveria passar aqui o IP, tá? Então aqui localhost, ele vai me perguntar qual é a base de dados que eu quero me conectar. Então vamos usar a mesma base, BDG1, tá? É óbvio que você precisa saber, né, o nome dessas bases de dados. Ele vai pedir para que eu entre com a porta aonde eu consigo acessar o meu SGBD. Então, no momento da instalação do SGBD, ele vai perguntar a você uma porta, geralmente é essa 5432, mas lembrando que eu posso ter mais de um SGBD instalado na minha máquina, então cada um vai ser acessado por uma porta. Então, nesse caso aqui é o 5432, tá? E aí ele vai pedir novamente aqui, como ele fez no caso do
prompt de comando do Windows, ele vai pedir aqui que eu entre com o usuário e senha do meu SGBD. Então, no meu caso, o usuário é o Postgres e a senha que eu defini no processo de instalação. Coloco a senha, dou Enter, tá? Então, veja que ele encontrou, sim, um banco de dados BDG1 e se conectou a ele, tá? Então, aqui o processo é o mesmo que nós fizemos anteriormente. Eu posso pedir para listar os bancos que existe nesse servidor, tá? Então, aqui eu tenho os bancos, eu posso pedir para verificar, me conectar efetivamente a um banco específico. Então, eu quero aqui, por exemplo, um outro banco, né? Deixa eu só voltar aqui. Um outro banco, por exemplo, eu sei que eu tenho um banco lá, então, barra invertida, CBDG. Deixa eu sair aqui. Sair aqui e vou colocar agora o CBDG _ aula 1, tá? Então, agora eu entrei nesse outro banco de dados aqui, tá vendo, ó? Então, eu estava naquele BDG1, agora eu entrei nesse BDG aula 1, que é esse banco aqui. Vou listar as tabelas, né, desse banco. Então, por exemplo, barra invertida DT, ele me mostra as tabelas e vou consultar. Então, veja que esse banco é uma réplica daquele BDG1, tá? Por isso que são as mesmas tabelas ali. Então, eu posso agora executar um comando SQL, por exemplo, select asterisco from escolas, tá? Novamente, preciso colocar o ponto e vírgula. Então, ele vai buscar as escolas que estão armazenadas nessa tabela chamada escolas, ok? Da mesma forma, eu posso pedir para que ele me mostre a versão, né? Então, select, como nós fizemos anteriormente, version, fecha parênteses, não pode esquecer do ponto e vírgula, tá? Assim como a versão do PostGIS, tá? Então, PostGIS full version. Então, abre e fecha. Se eu não digitar a ponto e vírgula, ele não faz nada, tá vendo, ó? Então, aqui, voltar o comando, para você voltar o comando é só usar no teclado a setinha para cima. E aí você termina o comando com ponto e vírgula. Ele às vezes vai dar o erro, então você repete aqui o comando, select, PostGIS. Veja se você digitou, né, obviamente, corretamente o comando, tá? E aí você dá um Enter, que ele vai trazer para você a versão que você está usando, tá? Então, são duas formas, né, diferentes de acessar aí o seu SGBD, uma usando o prompt de comando e a outra usando o PowerShell, tá? O que pode acontecer quando você vai usar o PowerShell, tá? Pode ser que ele dê uma mensagem para você que ele não encontrou o seu cliente, né, o PSQL, o seu arquivo PSQL, tá? Então, nesse caso, por que isso acontece, tá? Quando você abrir o PowerShell e você for executar aquele comando que nós iniciamos aqui em cima, o primeiro comando, e ele disser a mensagem que não encontrou, né, o seu PSQL, você vai precisar garantir o seguinte, que o executável, né, o PSQL, o .exe, que vem junto quando você instala o seu SGBD, ele precisa estar configurado na variável de ambiente path, tá? Então, como que você checa isso? Primeiro, vamos lá por partes, tá? Então, quando você instala o Postgres, então ele está lá em C++, Program Files, PostgreSQL, no meu caso é a versão 17. Aqui na pasta bin, se você for procurar, você vai ver que tem o executável, ó, PSQL, tá? Então, ele, lembrando, é o seu cliente que permite você acessar o seu SGBD, tá? Por linha de comando. Então, pode ser que quando você vai tentar executar via o PowerShell, ele dá uma mensagem de erro, dizendo que ele não encontrou, tá? Então, o que você precisa fazer para não ter essa mensagem de erro e acontecer como o meu caso aqui, que ele encontrou logo de início? Você precisa configurar esse caminho aqui
na variável de ambiente path, tá? Então, como que eu acesso isso? Aqui no search, eu posso digitar environment variables, aqui, ó, essa primeira opção aqui, ó, editar as variáveis de ambiente no sistema. Então, ele vai abrir essa tela aqui, você vai vir aqui, ó, em variáveis de ambiente, aqui, path, e vai editar. Nesse momento, o que acontece? No meu caso, tá vendo aqui, ó, eu já tenho esse caminho adicionado, ó. Pode ser que você não tenha, e aí você encontra esse erro. Então, o que que você faz no teu caso? Você coloca aqui em modo de edição e você adiciona essa variável, tá? Ou, no meu caso, eu posso editar esse caminho, de repente eu digitei errado, ou eu posso inserir. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Eu venho aonde está esse programa, copio esse caminho aqui, tá? E quando eu vou lá em novo, eu colo aqui, ó. Tá? Então, veja que no caso, eu vou ficar com duas aqui, então eu vou deletar essa, tá? Feito isso, colocou a variável, configurou, né, na variável path, você vai dar OK, OK, e vai estar configurado e você não vai ter esse problema, tá bom? Então, essa é uma forma de corrigir, né, o erro ao tentar acessar o PS QLZ, tá bom? Bem, pessoal, então, um dos erros comuns, né, quando nós vamos tentar acessar por via de comando é não encontrar, né, esse programa PSQL, outro é esquecer o ponto e vírgula após cada comando que você executa, né, cada comando SQL, tá? Então, quando as pessoas vão tendo um pouco mais de familiaridade com o processo de manipulação de SGBD, é muito comum não usar mais interface gráfica e sim trabalhar diretamente em linhas de comando, né? Então, no caso, via aí o PSQL, tá? Então, ele muitas vezes ajuda a automatizar tarefas, torna aí o entendimento, né, sobre o funcionamento do banco um pouco mais melhorado, né, digamos assim, tá bom? Então, é isso, são formas, né, de acessar e espero aí que vocês executem, refaçam esses comandos para fixar aí, tá bom? Até logo.